Ok, galera? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente no meu canal, Luiz Bros Flooring. Eu sou Luiz Carlos e hoje, pessoal, estamos no novo projeto e eu vou mostrar para vocês passo a passo a instalação dessa área. Nesse momento, vou mostrar para vocês o nosso site antes da instalação. Vejam que é uma área pequena, mas que tem algumas situações que é importante para vocês iniciantes. Então eu vou explicar para vocês passo a passo. E ó, você que gosta de coisas incríveis, construção, qualidade, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilha. Aos meus inscritos, muito obrigado, pessoal. Pessoal, é o seguinte, vou mostrar para vocês o material, tá? A cor do piso de madeira projetada que vamos usar aqui. É o seguinte, pessoal, vamos usar esse tipo de revestimento. Vejam que lindo, é uma madeira projetada. Vejam, pessoal, a cor dessa madeira, que lindo, é um tom escuro, tá? Já vem com óleo aplicado. Essa madeira não é preta, ela tem uma tonalidade mais escura, ok? Mesclado. Então, pessoal, é o seguinte, para fazer essa instalação, nós vamos usar a serra de esquadrilha, beleza? Serra muito boa, que dá para cortar em 45, instalação de rodapé, fazemos cortes retos com alta qualidade. Vamos usar a serra de mesa, galera, a Tablesol. Essa Tablesol ela é muito boa para fazer os cortes do canto. Como sempre, não é novidade para vocês, usamos o aspirador de pó. Ok, galera? Então, pessoal, mostrei para vocês as ferramentas elétricas que eu vou estar usando. E nesse momento eu vou mostrar para vocês o adesivo que vamos usar para fazer a instalação. Vamos usar um adesivo especial. Esse adesivo, Clay, o nome dele. Adesivo especial para piso de madeira. Por que, Luiz? Porque nessa área vamos fazer a instalação do piso diretamente sobre o contrapiso. E qual que é o problema? O contrapiso, ele está no mesmo nível que o térreo. Então temos uma alta quantidade de umidade. Então este adesivo, ele tem uma barreira contra umidade e também uma barreira acústica. Temos que fazer essa instalação com esse adesivo para que futuramente nosso cliente não tenha problema, para que o nosso piso de madeira não tenha problema depois com umidade, estufando, fazendo ruídos e também abrindo gaps, lacunas, ok? Outro fato importante, pessoal, vejam que temos essa parede principal comprida, mas temos também essa situação. Temos essa lareira deste outro lado. Veja que lindo essa lareira, pessoal. Acabamento todo em mármore, pessoal. Fizemos a medida para ver qual o tamanho do acabamento do nosso piso que ficaria aqui, pessoal. Então nós conferimos e teríamos um corte de 10 centímetros aqui. Então, o que nós fizemos? Fizemos uma manobra. Nosso revestimento tem 19 centímetros de largura. Tiramos 3 centímetros dessa peça. Não vamos começar com o nosso piso nessa parede principal com a peça inteira. Cortamos 3 centímetros. Então, sendo assim, ganhamos 3 centímetros no nosso próximo corte, que vai ficar diretamente na frente da lareira, pessoal. Lá agora vai ficar com 13 centímetros. Por que eu fiz isso? Para ficar uma estética melhor, pessoal. Para que quando o cliente for desfrutar daquele espaço, visivelmente vai ter um piso de madeira com corte mais suave, não vai ter aquela coisa grosseira. Estética visual é muito importante, pessoal. Para quem gosta de qualidade, é muito importante. Então, o que acontece? 190, galera. Vamos lá? 190 que é a peça inteira, pessoal. 190, a peça inteira. Eu tirei 3, pessoal.
Então agora nós temos 160. Esse alinhamento meu, pessoal, já está na mesma medida, 160. Ou seja, minha peça inteira vai partir desse alinhamento agora, galera. Já coloquei o nível a laser, galera. Esquadro 100% conferido. Vejam aqui, de fora a fora. Então, pessoal, vou partir nessa parede grande, que é a grande referência de esquadro da nossa área. E o que acontece? Lá na nossa fireplace já vai estar com um corte bom, um tamanho legal. Pessoal, temos aqui agora essa grande janela. Nessa janela, a pedido do nosso cliente, vamos colocar uma junta de expansão de 3 milímetros. Por que 3 milímetros? Porque como o nosso piso vai ficar nessa direção, então não precisa você deixar uma junta de expansão grande, 5 milímetros ou 10 milímetros. Porque a madeira ela expande mais pelas laterais. Ao comprimento ela não expande, pessoal. Então vamos deixar 3 milímetros nessa janela, ok? Agora, nessa área dessa linda lareira, com esse mármore, já vamos fazer diferente. Vou mostrar para vocês, vamos deixar uma junta de expansão de 6 milímetros, pessoal. 6 milímetros que será a nossa junta de expansão. Teremos o acabamento em cook, pessoal. Não será aplicado silicone. Então, conforme vocês viram, pessoal, o cook tem uma tonalidade diferente. Ou seja, quando terminar a obra, não vai ficar desse jeito, pessoal. Eu não mencionei para vocês anteriormente, mas nessa situação, quando termina toda a obra, fazemos a coloração do cook de acordo com a cor do revestimento, galera. Aplicamos um óleo, ok? E ele vai ficar na mesma tonalidade ou 90% da tonalidade do piso, ok? É isso aí, galera. E agora eu vou iniciar para vocês o nosso Ceraut, colocação do piso de madeira, ok? Vou mostrar para vocês passo a passo. E é isso aí. Pessoal, estou iniciando a aplicação do adesivo para iniciar a instalação. Conforme eu falei para vocês, esse adesivo ele é especial e é diferente. Ele é um adesivo que tem uma textura mais densa, ok? Inclusive, ele é ruim de aplicar, porque ele é bem pesado. Parece doce, pessoal, mas não é não. Pessoal, deixe nos comentários qual vídeo você quer assistir em nosso canal, ok? Não se esqueçam, se inscreva no nosso Instagram, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilha. Vamos levantar esse canal aí, galera. Pessoal, ó, toda vez que você terminar de aplicar o adesivo, sempre coloca a tampa de volta. Mantenha o adesivo sempre tampado. É o seguinte, vocês estão vendo essa situação aqui? Não vou falar não, gostaria que vocês deixassem no comentário por que eu não apliquei cola naquele restante ali, tá? E é isso aí. E é isso aí, pessoal. Agora eu vou iniciar a instalação do piso, ok? O que acontece? Vou deixar uma junta de 3 milímetros de espaçamento para dilatação dessa porta, galera. Eu vou iniciar, galera.
Sempre que você for fazer o início da instalação, você tem que ter muito cuidado, fazer com calma, para que você não faça errado. Porque se você começar o seu piso fora do esquadro da casa, ou você não tiver preparado direito e não fizer o travamento, você vai ter problema com lacunas depois, pessoal. Sempre tenha cuidado e cautela para iniciar a sua instalação. Muito importante, ok? Pessoal, vejam que eu terminei de fazer o início da instalação. Já fiz a minha primeira carreira de referência. Fiz 3 milímetros na porta, alinhado com o nível a laser. Segui o mesmo alinhamento. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço para ajustar a madeira, para mim colocar ela 100% com a marca do nível a laser, ok? Eu faço esse sistema porque é muito fácil, porque automaticamente eu ajusto ela rápido e fácil. Vejam, pessoal, eu estou fazendo o alinhamento de acordo com o laser. Então o que acontece, pessoal? Vejam a minha marcação, está 100%. Eu uso essas cunhas são deslizantes. Com ela eu consigo mover para trás e para frente. Vejam que está ajustado. Eu quero mover para algum lado, é só ir batendo que ela move, ok? Precisar voltar, só bater, mesma coisa. Esse sistema é um sistema muito fácil, é uma super dica para você iniciante, beleza? Em outro vídeo eu vou ensinar como cortar essa cunha do tamanho exato, ok? E é isso aí. Ok, galera? Seguinte, pessoal. Ó, terminamos de fazer a primeira etapa da instalação. E conforme vocês viram no início do vídeo, fizemos já a instalação desta área. Veja como que ficou. O que acontece, pessoal? Vocês se lembram que a gente falou que ia deixar 3 milímetros de expansão nessa porta grande? Vejam que deixamos 3 milímetros. E na outra porta a mesma coisa, mas depois eu mostro para vocês. Então, pessoal, é o seguinte, terminamos de fazer a primeira etapa da instalação, a gente faz uma limpeza da área, remove toda a cola, toda a sujeira do piso, tá? Para entregar ele para o cliente limpo, com estética bonita. E o primeiro passo depois disso, nós vamos fazer a proteção do nosso piso, ok? Nós usamos essa manta, que é um material de papelão, isso é um material reciclável. Nós usamos essa manta para fazer a proteção agora. Automaticamente ela serve para nós trabalhar e depois o pessoal da pintura. Ou seja, vamos fazer a proteção aqui, o piso já está pronto. Depois que fizer a proteção, vamos mudar todas as nossas ferramentas para cá e vamos trabalhar do lado de lá, ok? O que acontece? É muito importante fazer essa limpeza, pessoal, porque quando o cliente for remover toda a proteção e chegar no final da obra, o piso está com alta qualidade, está com a estética bonita, isso é importante, ok? Agora, pessoal, é o seguinte, nós vamos fazer esse vídeo dessa instalação de 2 etapas, ok? Essa foi a primeira
E a segunda etapa nós vamos fazer a parte da lareira. Vocês se lembram que eu disse para vocês no início do vídeo? Queríamos deixar uma junta de dilatação ali de 6 milímetros com cookie. Ou seja, vamos fazer um vídeo 2 e vai ser especificamente falando dessa lareira e dessa área. Vejam que lindo esse design. Isso é um banheiro, pessoal. É um banheiro e eles colocaram esse acabamento de madeira nas paredes laterais. Ficaram lindas, né? E a gente vai iniciar aqui agora. Aquele abraço para vocês. Não se esqueça, deixe seu like, compartilha, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado você que é nosso inscrito, ok? E deixe nos comentários qual o próximo vídeo você gostaria de assistir em nosso canal, ok? Aquele abraço. E vocês vão ver um pouquinho do processo da aplicação da manta de proteção, ok? E é isso aí, pessoal. Pessoal, uma dica importante para vocês. Quando você for fazer a proteção do piso de madeira, é muito importante você ficar atento com qual fita adesiva você usa para fazer a fixação da proteção com a madeira, ok? Porque se você usar uma fita que não é específica para esse trabalho, quando você for remover a fita, ela vai danificar o acabamento do seu piso, ok? Não se esqueça, hein? Dica importante. Nessa borda, pessoal, nessa beirada, eu sempre passo a fita de fora a fora para que não entre sujeira por baixo da proteção. Então temos que fazer toda a vedação das laterais. Depois nós vamos fazer um vídeo específico de como fazer a proteção do seu piso de madeira e quais materiais você pode usar, ok? Um abraço. Tem que terminar o vídeo.